A paz do Senhor Jesus, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexão da palavra do Senhor. Dessa vez eu quero abordar um assunto que é de extrema necessidade para ser observado na vida cristã. Hoje nós temos muitas mensagens que abordam muitos temas dentro da igreja. Temas como, por exemplo, prosperidade. E prosperidade é algo bíblico, prosperidade é algo de Deus. Conseguimos ver na Bíblia os patriarcas que foram homens prósperos, né? Podemos citar vários homens bíblicos, homens de Deus, que foram homens prósperos. A Bíblia nos diz que prosperar é um dom de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele ama a prosperidade do seu servo, que na casa daquele que teme ao Senhor haja a prosperidade. Então, o tema prosperidade é um tema muito abrangido, ou que é muito ministrado hoje nas igrejas. Nós temos um outro tema também que é muito abordado nos cultos, é sobre a cura divina. E a cura também é bíblica. Jesus, onde ele andava, as pessoas buscavam a Jesus Cristo, e Jesus ele curava todos. Então nós temos nos evangelhos vários textos onde a palavra do Senhor nos diz que Jesus curava a todos que o buscavam. Então a cura é algo bíblico. A cura é bíblico, procede de Deus. Mas eu quero observar algo. A prosperidade é bíblica, mas a prosperidade não é requisito para a salvação. A cura é bíblica, mas a cura não é requisito para a salvação. E hoje eu quero abordar um tema que é bíblico e que é de extrema necessidade para a salvação. E o tema que eu quero falar hoje é novo nascimento. Se houver a prosperidade, não implica dizer que há salvação. Se existe cura, não implica dizer que há salvação. Mas sem o novo nascimento, não existe salvação. E eu quero citar um dos textos mais conhecidos que fala sobre o novo nascimento, que é no Evangelho de João, no capítulo de número 3, onde a Bíblia nos diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus afirma. Jesus afirma que se não houver um novo nascimento, tal pessoa não pode entrar, não pode herdar o reino de Deus. Então, o novo nascimento é requisito fundamental para a salvação. O texto continua dizendo: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele assegura segunda vez que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O novo nascimento. O novo nascimento é um assunto que nós precisamos abordar nas igrejas, abordar em nossas reuniões e pregar, não esquecendo, claro, outros temas que eu falei agora há pouco. Mas o novo nascimento é fundamental para a salvação. E eu quero nesta noite trazer algumas verdades acerca do novo nascimento. Eu quero trazer algumas características de quem nasceu de novo. O que é o novo nascimento? O novo nascimento ele é uma obra regeneradora do Espírito Santo. Esta obra operada pelo Espírito Santo, ela implica dizer que o nosso espírito verdadeiramente ele foi recriado em Deus. Ele nasceu outra vez, nasceu de novo. Como Jesus Cristo mesmo afirma a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Mas a pergunta é: eu nasci de novo? A pergunta é: você nasceu de novo? O que prova que nós nascemos de novo? O que prova o novo nascimento
na nossa vida. Eu quero citar nessa reflexão bíblica dois personagens bíblicos que, analisando a vida desses dois personagens, nós podemos tirar e aplicar na nossa vida essas verdades para compreendermos algumas características do novo nascimento. E o primeiro personagem bíblico que eu quero utilizar para trazer à luz esse entendimento do novo nascimento a Bíblia nos relata em Lucas, no capítulo de número 19, que diz assim, olha, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu. Olha quem era Zaqueu. Zaqueu era maioral dos publicanos e era um homem rico. E nós conhecemos a história. Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele era era um homem baixo, e para ver Jesus Cristo, que ia passar naquele local, Zaqueu resolveu subir em uma árvore para observar Jesus passar. E quando Jesus passa por aquele local, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá para a sua casa. A Bíblia nos diz aqui no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha o que aconteceu. Jesus ele foi à casa de Zaqueu. E algumas pessoas começaram a criticar a Jesus, dizendo: olha, como é que ele pode estar na casa de um homem pecador? A Bíblia diz no versículo 7, todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Mas imediatamente, esse texto, a Bíblia diz aqui que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. No momento que Zaqueu se levanta e dirige a palavra a Jesus, não é mais o momento em que Jesus passa com a multidão por aquela via. Esse momento que Zaqueu se levanta e dirige a palavra a Jesus Cristo, é o momento em que Jesus já estava na casa de Zaqueu. Ele estava ali tomando uma refeição. Zaqueu e várias outras pessoas estavam presentes naquele momento, no momento daquela refeição. E naquele momento, Zaqueu ele se levanta, comovido pelo diálogo de Jesus, tocado pelo Espírito de Deus, mediante a palavra que Jesus já havia mencionado, já havia falado, já havia compartilhado ali naquela ceia, naquele momento familiar. Zaqueu tomado ali pelo Espírito Santo, já tomado pelo Espírito Santo, já movido pelo Espírito Santo. E nós vamos entender isso, que ele já estava sendo movido pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que Zaqueu se levanta, dirige a palavra ao Senhor e diz assim: Senhor, eu tomo uma decisão. Jesus, eu resolvo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no verso 8, Lucas 19, versículo 8: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então nós observamos que naquele momento Zaqueu ele toma uma decisão. E que decisão era aquela? A decisão que Zaqueu toma, a decisão que Zaqueu anuncia a Jesus, a sua atitude, a sua decisão, é o motivo de Zaqueu ser alcançado com a salvação. Jesus, ele imediatamente, ao posicionamento de Zaqueu, nos diz, versículo de número 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha a afirmação de Jesus. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Vamos lembrar o texto de Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, e Jesus disse: quem não nascer de novo não herda o reino de Deus. E agora Jesus, falando com Zaqueu, disse: hoje a salvação chegou nesta casa. O que aconteceu no momento daquela ceia? O que aconteceu no momento que Zaqueu estava ali com Jesus tomando aquela refeição? Mediante a palavra de Cristo, Zaqueu nasceu de novo.
porque Jesus afirma que sem o novo nascimento ninguém pode ver o reino de Deus. A primeira característica que eu quero fazer menção sobre o novo nascimento chama-se de arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é uma característica de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo se arrepende. Se arrepende dos seus pecados, se arrepende das suas faltas, se arrepende das suas falhas. E, em consequência ao arrependimento, toma uma atitude, toma uma decisão. Não é possível arrependimento sem tomar um posicionamento. Não é possível arrependimento sem tomar uma decisão. Zaqueu tomou a decisão, Zaqueu se arrependeu e Zaqueu, ele agora mudou a sua atitude. Ele agora resolveu corrigir o que ele havia feito de errado. Primeira característica de quem nasceu de novo, arrependimento. E o arrependimento segue com mudança de vida. O outro exemplo que eu quero citar nessa reflexão bíblica sobre o novo nascimento está registrado ainda no Evangelho de João, porém no capítulo de número 4, quando a palavra do Senhor nos fala sobre aquele episódio da mulher samaritana. Quando aquela mulher samaritana encontra-se com Jesus ali à beira do poço. E a Bíblia nos fala que naquele diálogo, aquela mulher era por volta de mais ou menos meio-dia e foi ao poço buscar água, e quando chega lá, aquela mulher tem um encontro com Jesus. Naquele diálogo com Jesus Cristo, nós vamos compreender que aquela mulher ela foi tocada por Jesus. Aquela mulher ela foi movida pelo Espírito Santo, porque aquela mulher, a sua intenção era buscar água. No início do diálogo com Jesus, aquela mulher ficou interessada na água que Jesus poderia oferecê-la, mas ela ainda não entendia que Jesus estava falando do Espírito Santo e não daquela água que estava ali naquele poço. E no final daquele diálogo nós entendemos que aquela mulher agora compreende o que Jesus fala. Aquela mulher diz: eu vejo que você é um profeta, o Senhor é um profeta. E o diálogo muda. Aquela mulher começa agora a falar com Jesus de coisas materiais para coisas espirituais. E Jesus Cristo, ali, ele se revela àquela mulher samaritana, ao ponto daquela mulher deixar o seu cântaro e correr de volta para a cidade e anunciar Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher chega na cidade, anuncia Jesus Cristo àqueles homens que se convertem com o testemunho da mulher samaritana, a ponto daqueles homens tornarem a Jesus e fazer com que Jesus Cristo interrompesse a sua caminhada e permanecesse ali naquela cidade com eles. Segunda característica de alguém que nasceu de novo, chama-se mudança de vida. E a mudança de vida implica em testemunho. A mudança de vida requer um bom testemunho perante a sociedade, perante a família, perante as pessoas. Aquela mulher, ela tinha tudo para que aqueles homens desconfiassem dela, porque aquela mulher era uma mulher leviana. Nós entendemos no diálogo entre Jesus e aquela mulher, que aquela mulher não tinha uma vida de bom testemunho. Ela era uma mulher leviana. E quando aquela mulher volta à cidade e ela testemunha aqueles homens que já conheciam, que conheciam as más condutas dela, aqueles homens poderiam dizer: nós não cremos em você, porque nós conhecemos quem você é, nós sabemos as suas práticas, nós sabemos quem você é. Mas aqueles homens, eles foram convencidos pelo testemunho da mulher samaritana, a ponto deles dizerem: queremos também conhecer Jesus. E foram até Jesus e disseram: olha, Jesus, nós acreditamos no Senhor pelo testemunho desta mulher, mas agora nós cremos em Ti porque nós ouvimos as palavras que saem da sua boca. Então, meus irmãos, duas características apenas, eu poderia citar outras verdades acerca do novo nascimento, mas duas características que eu faço menção nessa reflexão bíblica acerca do novo nascimento. Primeiro, chama-se arrependimento, e o arrependimento gera atitudes,
assim como Zaqueu. Segunda característica é o testemunho. O testemunho daquela mulher. A mudança de vida que gera um bom testemunho. Observe essas verdades. Analise a sua vida. Reflita sobre a palavra de Deus. E oremos agora ao Senhor. Não apenas agradecendo a Deus pelo novo nascimento, mas apresentando aqueles que são da nossa casa, do nosso lar, que ainda não tiveram encontro com Jesus e que não nasceram de novo. Pai, é no teu nome, Jesus, que eu neste momento oro por cada pessoa que ouve esta mensagem, apresentando não apenas essas pessoas, mas também apresentando a parentela de cada uma delas, para que o teu Santo Espírito alcance cada uma dessas pessoas. A tua verdade seja revelada, Cristo seja revelado ao coração dessas pessoas e haja, Senhor, um novo nascimento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, que esta palavra, ela traga ao seu coração fortalecimento, direção, entendimento, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Um forte abraço a todos, a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima reflexão bíblica em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.